Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2020 aqui na classe dos jovens. Nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. O texto do dia se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. A síntese da lição destaca: a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Aqui a síntese, amados, destaca a respeito de sabedoria. E existem muitas pessoas hoje que acabam confundindo sabedoria com inteligência, não é verdade? Mas há muita diferença entre sabedoria e inteligência. Há pessoas tão inteligentes, mas que até hoje não entregaram a sua vida para Jesus. E o que adianta ganhar o mundo inteiro, amados, se perder a sua alma, não é verdade? Outras são analfabetas, porém mais sábias que algumas até já ganharam vários prêmios, até prêmio Nobel, né? A sabedoria nos leva a conhecer o sentido da vida, o propósito da existência. Quando somos capazes de entender isso pelas lentes da sabedoria, nós vemos um mundo diferente. É possível contemplar a Deus e ainda discernir o mundo das trevas. Alguns acham que a vida é um ciclo, que se resume em trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar alimentos e ter saúde, não é verdade? E ter saúde para quê? Para trabalhar e comprar alimentos. Mas a sabedoria, amados, independe das coisas, de conquistas e de diplomas. É preciso, queridos, ter sabedoria para falar, para discernir o bem e o mal, para valorizar a vida, não guardar mágoa e rancor no coração, perdoar, amar, ensinar, estender as mãos e levantar aqueles que estão caídos. E isso sim é característico de quem tem sabedoria. Quando formos chamados pelo Senhor, a inteligência vai ficar aqui na terra. Ela passa, mas a sabedoria não. Esta, amados, carregamos para a eternidade. E glória a Deus por isso. O texto bíblico da lição de hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 23 ao 26 e do versículo 32 ao 34, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram o mal contra o meu senhor. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não se apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Aqui na introdução, Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que a utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a Ele e glorifique o seu santo nome. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou um dos atributos mais caros, a sabedoria,
e como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em várias mortes. O ponto 1 aqui da lição: momentos difíceis em Israel. Aqui, já no início, a lição vem destacar: Samuel morre. A história de Abigail envolve pelo menos 2 personagens principais, seu esposo Nabal e Davi, que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul. Após anos servindo a Deus e ao povo, Samuel morre e Davi é perseguido por Saul. Queridos, algumas notícias são tão significativas que só podem ser relatadas como um simples fato. Por exemplo, em 13 de abril de 1912, a manchete do jornal Boston Daily Globe dizia assim: Titanic afunda, 1.500 pessoas morrem. 32 anos depois, nesta mesma data, o jornal San Francisco Chronicle anunciou: morre Franklin Delano Roosevelt. Em 12 de setembro de 2001, a manchete do New York Times dizia: América atacada. Então, fatos marcantes que resultou ali numa manchete toda especial. Nesse mesmo espírito de brevidade enfática, 1 Samuel, capítulo 25, anuncia: faleceu Samuel. É assim que começa o capítulo 25. Assim, amados, foi registrado um divisor de águas na história do antigo povo de Israel, tão importante quanto a morte de Moisés, muitos anos antes. Não apenas Samuel foi o maior líder de Israel depois de Josué, sucessor de Moisés, né? Mas a sua partida, queridos, também selou uma transição decisiva no governo divinamente designado de Israel, dos juízes capacitados pelo Espírito Santo para as dinastias reais. Então, a morte de Samuel foi essa transição. Samuel foi o último juiz, último dos juízes, né? E o fundador da escola de profetas. Uma linhagem, amados, que culminaria na vida e obra de Jesus Cristo. Além disso, o Senhor deu a Samuel a tarefa de ungir, proteger e preparar o rei Davi, cujo trono foi erigido para o reino eterno de Jesus, Filho de Deus e também filho de Davi. Assim, amados, embora Samuel tenha abdicado da liderança dia após dia de Israel com a coroação do rei Saul, o velho profeta e juiz só entregou mesmo a sua vida depois que Saul reconheceu publicamente o direito de Davi ao trono em seu lugar. A passagem, queridos, em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20, conclui com Saul admitindo esta certeza sobre Davi, que vamos ler agora. 1 Samuel 24, 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Somente depois disso, nós vamos ler no capítulo 25, faleceu Samuel. Quando homens importantes e piedosos morrem, até mesmo os seus difamadores são forçados a lamentar sua morte, não é verdade? No capítulo 25, versículo 1, nós constatamos isso. Diz lá: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e prantearam, quer dizer, lamentaram, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Isso faz aqui, amados, faz também surgir uma pergunta com relação a esse versículo, né? Davi estava presente ao sepultamento de Samuel? Será que Davi estava ali junto? A resposta parece ser que não, né? A incansável perseguição de Saul havia levado Davi para as regiões desérticas ao sul. E é questionável se Davi teria voltado ao norte, para a região central de Israel, para o sepultamento de Samuel, especialmente, né? Considerando que nossa passagem, que acabamos de ler,
o coloca ainda mais ao sul, no deserto da península do Sinai, no deserto de Parã. Então Davi teria se sentido, amados, ainda mais vulnerável com a morte de Samuel, não é verdade? Que Samuel praticamente era o seu protetor. E por isso, colocado mais distância ainda entre ele e Saul, sentindo também a chegada de um momento final e decisivo na sua vida, Davi teria se retirado para o deserto para ficar mais perto de Deus também, prefigurando assim a jornada de Jesus ao deserto depois do seu batismo lá no Rio Jordão. Dada a conduta de Davi nesse capítulo, parece bem provável que o seu afastamento tenha sido baseado mais no medo do que na sua fé. Não obstante, Davi também deve ter percebido que à sua frente havia um período de provação que determinaria na sua dignidade para governar como rei de Israel. Então, era uma preparação que Davi estava passando, porque sabia que o momento dele reinar em Israel estava muito próximo. Então ele estava se preparando ali. O subtópico 2 aqui diz: Nabal, um homem rico, mas tolo. Uma pessoa não é necessariamente tola por ter dinheiro. Nem uma pessoa sem dinheiro é necessariamente uma pessoa sábia. Há pessoas com bastantes recursos financeiros que são sábias e tementes a Deus, e pessoas com poucos recursos que não buscam a sabedoria e se queixam de Deus. A sabedoria não está no quanto temos, e sim em nossas atitudes, principalmente de uns para com os outros. Aqui, amados, na nossa lição vem destacar a respeito de Nabal, o marido de Abigail, que é o tema da lição de hoje. Nabal, queridos, é descrito como um homem de caráter duro e maligno. Ele era da tribo de Judá e a sua família de Caleb, um dos 2 espias que haviam insistido para que Israel entrasse na terra prometida. No entanto, amados, o nome Caleb também significa um cão, de modo que talvez o escritor aqui desejasse ainda transmitir esse sentido no nome de Nabal. Esse homem era como um animal obstinado e maldoso, do qual ninguém poderia aproximar-se com segurança. Um dos seus servos, bem como a sua própria esposa, o chamaram de filho de Belial, dizendo que a loucura estava com ele. Aqui o termo hebraico Belial significa indignidade, e no Antigo Testamento refere-se a pessoas que transgrediam a lei deliberadamente e que desprezavam aqueles que eram bons. Nabal, um homem muito rico, contudo, a mesquinhez de Nabal não o deixava pagar pela sua proteção. Ele era avaro, e a avareza, amados, é considerada uma idolatria. É o desejo demasiado de adquirir e acumular bens. Esse era Nabal. Quanto mais ele tinha, mais ele queria ter. Nosso mundo, amados, está cheio de pessoas do jeito de Nabal, né? Muitas pessoas parecidas como Nabal. Pessoas que vivem plenamente a lei da selva, não é verdade? Onde cada um deve se virar e lutar pelo que é seu. Infelizmente tem muitas pessoas assim. Pessoas que consideram proprietárias de tudo. Acho que são donas de tudo. É minha carreira, são os meus sonhos, minhas coisas. Então ela acha que é dona de tudo. Pessoas que acreditam que tudo tem que ser do seu jeito. Não aceitam opiniões, não aceitam serem criticadas. E tudo tem que ser do seu agrado e conforme for a sua agenda, conforme for o seu gosto. Nabal, amados, é aquele tipo de pessoa que jamais evitou que alguém se irritasse com ele, não é verdade? Que conseguia estragar qualquer relacionamento, mas embora ele sendo ainda muito rico e abastado, ele viveu para justificar o seu nome, que em hebraico significa tolo. Para Nabal, a pior coisa que existia, amados, era ter que dividir algo com alguém, mesmo que esse alguém merecesse. Nabal se apegava demais às suas coisas, às suas propriedades, às suas riquezas.
E isso estava acima de qualquer coisa, acima de qualquer relacionamento, seja com seus funcionários, seja com sua família. Então ele se apegava demais às suas riquezas, se apegava demais ao dinheiro. Não tem o problema, amados, aqui não é amar o dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro, a gente precisa para poder trabalhar e sobreviver. Mas o problema é esse amor excessivo, né? Essa avareza, que o dinheiro está acima de tudo. Então o problema não é o problema não é o dinheiro. O dinheiro não é o problema é esse amor ao dinheiro, coisa que Nabal tinha, e ele colocava isso acima de tudo. Aqui no subtópico 3, Abigail, uma esposa sábia. O certo, aqui no final do subtópico, o certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde e na sua disposição em resolver de forma sábia um problema criado por seu marido. Então aqui, queridos, o nome Abigail, então, amados, o nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. O seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde que ela tinha. Ela era uma mulher dotada de muita beleza física e também muito entendimento. E ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu então agir com muita prudência, sabedoria e diligência para evitar que um grande mal que seria perpetrado por Davi, né, o ungido de Deus, acabasse acontecendo. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve oportunidade de demonstrar quem era ela de verdade. Abigail, amados, deu uma lição para todos os que servem a Deus. Saber agir nos momentos de crises e ameaças. Tem muita gente que não sabe agir no momento de crise, que acaba aí perdendo a calma e fazendo coisas que não devia. Abigail aqui soube lidar com situações de estresse com muita sabedoria e muita humildade. Ela, queridos, é com certeza uma pessoa que deve ser imitada. Ela é um exemplo para nós. Por isso que ela é o tema da lição de hoje. Nós vemos que esta mulher de Deus, quando confrontada por uma situação de uma situação extrema calamidade, ela soube se posicionar. Ao invés de ela atear fogo sobre a confusão, ela joga água para que o incêndio fosse apagado. Nos nossos dias, queridos, há muitas pessoas que promovem a guerra, não é verdade? Já pensou se Abigail, nessa situação aqui, fosse uma mulher insensata? Ela teria incentivado ali Nabal a tomar satisfações, a não deixar quieto com Davi. Aí a tragédia seria fatal, não teria como evitar. O resultado seria de muitas vidas inocentes desperdiçadas por causa de uma atitude sem pensar, não é verdade? Mas com sua atitude, ela nos mostra que as bem-aventuranças ministradas pelo Senhor Jesus, amados, podem com certeza mudar o rumo de qualquer situação. E isto é a realidade. Quando você estiver diante de uma situação de crise, assim como Abigail esteve, tenha calma, peça sabedoria para Deus, seja humilde, seja prudente, para poder tomar a decisão certa. E glorifique o nome do Senhor acima de tudo, porque uma decisão errada, a consequência pode ser fatal. Se Abigail não tivesse aqui colocado Deus à frente da sua decisão, tivesse sabedoria e entendimento, amados, a família dela inteira, todos os seus funcionários seriam mortos, porque Davi estava muito raivado contra Nabal, por causa da atitude de Nabal. Aqui no ponto de número 2, a ingratidão e suas consequências. Aí aqui tem, Davi protege os empregados de Nabal e Davi pede ajuda a Nabal. Aqui então entrando, né, na história propriamente dita aqui, né, do conflito entre Davi e Nabal. Aqui Davi, amados, depois do seu retiro pessoal, né, que Davi teve lá no deserto, onde Israel estava no mesmo deserto em que Israel peregrinou depois do êxodo, Davi tinha se retirado também para o deserto, mas por causa da sua fuga de Saul, né, que estava fugindo de Saul.
Então ele voltou ao seu pequeno exército e seus muitos problemas, né? Ele encontrou seu exército e todos os problemas que ele tinha que resolver. O mais imediato era o problema de logística, pois Davi dependia da população vizinha para sustentar o seu exército considerável de 600 soldados, juntamente com seus familiares e seguidores do acampamento. Não longe de Zif, de onde havia fugido, havia as cidades de Maom e a cidade de Carmelo. Ali Davi encontrou os servos de um homem chamado Nabal. Era um homem abastado. A palavra de Deus diz que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E Davi sabia que era obrigado a garantir o bom comportamento do seu exército. E a evidência de que fez isso para viver em paz com a população vizinha. Mais tarde, ouvimos dos trabalhadores de Nabal que os homens de Davi nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Então os próprios servos de Nabal, mais à frente nós vamos ver, que eles já deram testemunho a respeito do exército de Davi. Que eles eram homens ali que respeitavam, que estavam cuidando de toda a redondeza, estavam ali cuidando das propriedades e respeitavam todo mundo. Se por outro lado eles poderiam muito bem, se eles quisessem ali, como eles já estavam em um grande contingente, ter entrado nas propriedades, saqueado o que eles quisessem, porque também eles tinham fome e tudo mais, né? Mas não, eles foram obedientes a Davi e respeitaram e protegeram todas aquelas propriedades que tinham ali. Em resumo, Davi era um bom vizinho, porque Davi era o líder. Davi instruía aqueles homens a cuidar daquele povo, daquelas propriedades. E em vez de permitir que os seus homens tivessem liberdade com o rebanho disponível, ou até mesmo usassem a sua força superior para intimidar e explorar o povo vizinho, os homens de Davi protegiam os inocentes que estavam ao seu redor. Eles respeitavam as propriedades. Eles viviam, amados, o ensino de Paulo às igrejas de Galácia, não é verdade? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Encontramos lá em Gálatas 6 e 10. Mas longe da expectativa natural de que alguma perda era inevitável por causa da presença de um grande nômade, de um grande grupo nômade na região, um grande contingente de pessoas ali por perto, a propriedade de Nabal foi extraordinariamente preservada, de modo que o seu lucro também aumentou. Davi não apenas restringiu a violência do seu exército, mas fez também com que a sua presença fosse uma fonte de auxílio para os vizinhos. Ele acabou ajudando, cooperando com todos que estavam ali em volta. Esta, amados, é a diferença que os cristãos devem fazer em suas comunidades, vizinhança e a sua própria família. A nossa presença, amados, deve ser uma fonte extraordinária de benefício e bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Mas apesar de tudo isso, porém, o próprio Davi estava em considerável necessidade, como já falamos aqui. O seu serviço ao Senhor requeria apoio por parte do povo de Deus. E com centenas de bocas para alimentar todos os dias, Davi precisava de suprimentos e ajuda de todo mundo. Sabendo que já era a época de tosquear os pelos dos rebanhos, né, que Nabal tinha grandes rebanhos, Davi então enviou 10 delegados para buscar provisão do abastado fazendeiro. E a continuação dessa história? Vamos ver aqui agora. Subtópico 3. Quem é Davi? Davi tinha enviado seus homens solicitando ajuda para Nabal, explicando para Nabal tudo que eles tinham feito e pedindo ajuda. Davi foi humilde. Como já falamos aqui, pela força do exército que ele tinha, se ele quisesse, ele podia invadir as terras e saquear tudo se ele quisesse. Mas qual foi a resposta de Nabal?
A resposta de Nabal, em forma de pergunta, mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também falta de reconhecimento e de gratidão para com as atitudes de Davi de proteger os empregados de Nabal. Então, lá em 1 Samuel 25:10, nós temos a resposta de Nabal ao pedido de Davi. Diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Então Nabal aqui deu uma resposta aqui para os soldados de Davi que não era muito o que o Davi estava esperando, né? Mas é óbvio que Nabal conhecia Davi, né? Pois ele acabou mencionando aqui na sua resposta o nome do seu pai, Jessé, embora tenha fingido vê-lo como alguém que não tivesse importância nenhuma. E com certeza, amados, de fato não é possível que a fama de Davi não tenha chegado antes à cidade de Maom e de Carmelo do que Davi. Com certeza muitos já sabiam sobre Davi, dos seus feitos, né? Já tinha aí a fama de Davi chegado à cidade. E com certeza Nabal já sabia de tudo isso. Ele sabia quem era Davi. Só que Nabal foi mais longe ainda. Ele acabou zombando de Davi, como se ele fosse um mero renegado que dependia da sua caridade, da sua esmola. Nabal aqui, amados, fornece um modelo de uma atitude errada em relação à riqueza e às posses. Ele não levou em conta a generosidade que Deus tinha por ele na sua resposta ao humilde pedido de Davi. Agora, amados, coloque-se no lugar de Davi, quando recebe o relato que veio do banquete de Nabal. Por anos, amados, Davi havia sido caçado por Saul. Mas por quê? Porque Deus havia ungido Davi como verdadeiro rei sobre o seu povo. Enquanto isso, Davi tinha o fardo e a ansiedade de alimentar o seu grande grupo de seguidores. E a sua necessidade, amados, deveria ser muito grande. Eram muitas pessoas que dependiam de Davi. Davi havia se esforçado para conter os seus homens e respeitar os fazendeiros locais. Agora, tendo pacientemente suportado as ameaças dos grandes do mundo, como o rei Saul, que era o rei de Israel, poderosos, agora ele era forçado a sofrer insultos dos pequenos do mundo, no caso Nabal, um simples fazendeiro local. Quando Saul, amados, aquela passagem, quando Saul entrou na caverna e colocou-se à mercê de Davi, o jovem herói havia respondido com graça e fé, até mesmo curvando-se diante de Saul e defendendo a sua causa, depois que o rei já havia saído da caverna, não é verdade? Agora, como Davi reagiria a esse novo e diferente desafio? Não da parte do ungido do Senhor, mas da parte de um homem que era tão vil que o seu próprio nome se chamava insensato, tolo. A resposta de Davi, amados, que Davi acabou reagindo, não foi muito bem, né, a essa frustração. A resposta é que Davi, amados, não reagiu bem a essa frustração que ele acabou sofrendo com a resposta de Nabal. Sabe qual foi a resposta de Davi? 1 Samuel 25:13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. A reação de Davi, amados, deixa claro que ele tinha esperado que certo respeito fosse dado à sua pessoa e ao seu nome, à sua fama, que todo mundo já conhecia. É especialmente fácil, amados,
que os servos de Deus desenvolvam um interesse orgulhoso pela sua reputação, de modo até que ficam facilmente aborrecidos pelo tipo de insulto que Nabal lançou contra Davi. Foi muito diferente, amados, a atitude de Jesus, quando depois de ter se humilhado à obediência da cruz, ele foi zombado pelos líderes judaicos e pelos soldados romanos, não é verdade? O apóstolo Pedro escreveu lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23. Escreveu assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Com isso em mente, um bom teste da nossa semelhança a Cristo, amados, é a nossa reação àqueles que falam mal de nós, ou que interpretam mal as nossas ações. Se tivermos nos humilhado na cruz, assim perceberemos que o pior que os outros possam dizer sobre nós não se compara à verdadeira profundidade do nosso pecado. Especialmente quando somos ultrajados por causa da nossa religião cristã. A Bíblia nos exorta a aceitar o privilégio de sofrer ofensas verbais juntamente com Cristo. E Davi sofreu uma ofensa ali. Nabal ofendeu, não o respeitou. E as consequências poderiam ser fatais. Só não foi fatal por causa da esposa de Nabal, Abigail, que é o destaque do ponto 3 da nossa lição. Abigail livra sua casa e também a Davi. Um dos moços que assistiu àquela cena entre Nabal e Davi vai contar a Abigail o que aconteceu. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. O moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de o seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. A situação estava crítica. A família de Nabal, o seu servo, sua propriedade estava prestes a ser destruída. Tudo por causa de uma atitude tola do Nabal. Ele não quis estender a mão e ajudar a Davi e os seus exércitos, nos dando suprimentos e mantimentos. Mas Abigail foi notificada. A sua esposa, sua sábia esposa, foi notificada. Diz muito sobre a situação aqui, esse fato aqui diz muito nessa situação, sobre a situação nessa casa, o fato de que o servo procurou a esposa de Nabal quando surgiu uma questão de vida ou morte, né? Enquanto o senhor dessa casa era tão vil que os seus homens não podiam falar com ele, no caso Nabal, Abigail, amados, era acessível e confiável. E Abigail não perdeu tempo em agir para salvar o seu marido e a sua própria família. Alguns, amados, podem até questionar a sua insubmissão, visto que ela tratou com Davi pelas costas de Nabal. Porém, essa preocupação não leva em conta a severa ameaça à sua sobrevivência e à sobrevivência de sua família. Imediatamente ela ordenou que suprimentos fossem reunidos para uma oferta a Davi. Essa oferta, enviada diretamente a Davi, não teria aliviado nem uma parcela da necessidade material, nem a ofensa ao seu orgulho. O orgulho de Davi estava ferido. No entanto, amados, essa oferta de Abigail era um sinal de boas intenções, né?
e respeito daquela que a enviou, né? O respeito que Abigail tinha por Davi e pelos seus homens. Quando Abigail, amados, se aproximou do grupo de Davi, o terreno lhe permitiu ouvir o que Davi estava dizendo antes que ela fosse vista. E o que ela ouviu, amados, revelou que as coisas eram tão ruins quanto poderiam ser. Estava pior do que ela imaginava. Já que na sua reação violenta, Davi chegou a fazer o voto de destruir toda a casa de Nabal, não restando nem um menino. Abigail, amados, não perdeu tempo em se dirigir a Davi com um pedido de paz. As suas ações e palavras, revelando toda a profundidade do seu discernimento e de toda a sua beleza interior, a sua sabedoria. Podemos traçar o apelo aqui de Abigail para conter Davi em 5 passos que devem ser seguidos pelos cristãos quando querem desviar da ira um crente ofendido. Primeiro passo, Abigail se humilhou na presença de Davi. Segundo passo, Abigail confessou a culpa do seu pecado. Na verdade, ela estava assumindo a culpa do seu marido, Nabal. Terceiro passo, Abigail ofereceu restituição pela afronta cometida contra Davi. Quarto passo, Abigail pediu perdão a Davi. E quinto passo, ela apelou para a piedade de Davi. O apelo, amados, de Abigail a Davi foi tão forte, não somente por suas ações, mas também pelo poder persuasivo das suas palavras. Primeiro, Abigail apelou a Davi para não reagir ao insensato comportamento de Nabal da mesma maneira, da mesma altura. Na verdade, ela estava aqui advertindo Davi a não reagir a Nabal, tornando-se uma pessoa como Nabal, tornando-se como ele, mas sim a ser grato pelo seu próprio ministério de contenção, por meio do qual o próprio Senhor havia afastado Davi do mal. O seu segundo apelo retoma esse tema. Em vez de agir como o ímpio Nabal, Davi deveria agir como o servo do Senhor que era, e especialmente exibir as características graciosas daquele que é marcado e favorecido pelo Senhor, daquele que tinha sido ungido futuro rei de Israel. Com essas palavras habilidosas, Abigail afastou o coração de Davi da sua fúria assassina, de modo que ele aceitou o presente dela e respondeu com palavras de paz. A graça de Deus era com Davi, para torná-lo assim desejoso não somente de conceder perdão, mas também de arrepender-se dos seus planos insensatos e incrédulos. Deus nos mostra, amados, que devemos nos arrepender humildemente de votos ímpios, em vez de mantê-los obstinadamente. Partindo para o final da nossa lição, o final dessa trama, nós vemos ali que Davi então perdoou ali a ousadia de Nabal, e quando Abigail retornou para sua casa para contar a Nabal tudo o que tinha acontecido, ela acabou encontrando ali Nabal no meio de uma festa. Nabal nem tinha ideia do que estava para acontecer com a sua vida. Estava prestes a ser morto pelos soldados de Davi. E ele estava lá dando uma festa, embriagado. E mais uma vez a sabedoria de Abigail. Ela não chegou no meio da festa, pegando seu marido embriagado e contou tudo. Ela esperou o outro dia, o dia seguinte, para que Nabal ouvisse toda a história e entendesse. Tá aí mais um ensinamento para a nossa vida. Ela soube esperar o tempo certo de contar tudo ao seu marido o que tinha acontecido. E quando Nabal ouviu as palavras de sua esposa, amados, ele ficou estarrecido, ficou ali parado. Ele ficou 10 dias, amados, paralisado. E depois desses 10 dias ele acabou morrendo. Deus acabou acertando ali com Nabal os seus erros. E por consequência, Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido
e Davi acabou convidando Abigail para viver com ele e acabou se casando. Abigail acabou se tornando a esposa do futuro rei de Israel. Olha como Deus faz acontecer as coisas, né, amados? A conclusão aqui da nossa lição: a sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Então, queridos, a sábia abordagem de Abigail e Davi não apenas evitou um desastre total na sua família. As suas ações também nos lembram, queridos, o evangelho da salvação, que vem até nós pelo caminho da incredulidade, pecado e destruição, né? Abigail não é formalmente um tipo de Cristo, do mesmo modo que Davi era. No entanto, queridos, o seu ministério gracioso a Davi apresenta fortes analogias com a graça do qual Jesus vem ao nosso encontro e nos salva. Assim como Abigail, Jesus veio entre nós de um modo humilde. O apóstolo Paulo escreve que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, como a inocente Abigail tomou sobre si a culpa pelo pecado de Nabal, Jesus também tomou sobre si os nossos pecados para levá-los diante de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, predisse o profeta Isaías. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não apenas isso, mas Jesus também ofereceu a Deus o que era devido a ele por nós, a saber, uma vida em perfeita obediência à lei. Jesus, queridos, cumpriu toda a justiça em nosso lugar e apresenta a sua justiça a Deus, com obediência devida por nós. Como analogia, Abigail presenteou Davi com as provisões que lhe eram devidas por Nabal, satisfazendo as necessidades de justiça para evitar a sua ira. E finalmente, como Abigail pediu perdão e orientou Davi a uma resposta piedosa, queridos, Jesus nos fala da purificação dos nossos pecados e nos chama a uma vida santificada. Como disse uma pecadora que foi levada até ele, Jesus declara a todo o seu servo: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Assim como Abigail salvou Nabal da fúria pecaminosa de Davi, Jesus Cristo nos salvou da justa ira do Deus Santo. Aproveitemos o exemplo gracioso de Abigail, como Davi, mas também vejamos no seu exemplo um apelo gracioso à salvação pela fé em Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir.